O Lobo de Wall Street. Eu fiz alguns vídeos, na verdade dois, não foram alguns, sobre esse tema, esse filme. E eu acho que cabe um comentário mais longo sobre o que esse filme representa, né? Então vamos lá, para contextualizar. O Lobo de Wall Street trata da biografia de Jordan Belfort, ou uma percepção de parte da vida dele, né? O filme fala muito de negócio, mas também fala bastante sobre o estilo de vida dele, que é bem maluco. E eu gostaria de sugerir, né, que assista o filme, caso você queira ter uma carreira em vendas ou você tem interesse em melhorar suas vendas. E fica a seu critério, né, avaliar toda essa outra questão de estilo de vida. Eu gosto de coisas diferentes, malucas, então assim, para mim, ok, o ser humano para mim é um motivo de estudo, mas o que eu quero tratar aqui é realmente da parte de negócio, né? Então eu vou passar um pouco da história e falar um pouco sobre o que eu acredito que realmente é importante em vendas. Primeiro, ele é um corretor de imóveis, um corretor de ações da bolsa. Ele é um jovem, inicialmente parece que um cara bem certinho, bem coxinha, vamos falar assim, né? E ele passa a estagiar numa empresa na Bolsa de Valores de Nova York. E ocorre que nessa primeira entrevista que ele tem, nesse primeiro estágio, ele tem um mentor que é um cara bem doidão. Então, um cara tem mantras, o cara usa cocaína para ficar, chega o dia dele ser efetivado. É claro que pode ter uma licença poética, mas sempre tem que descartar isso. Ou levar isso como uma arte, que é o que é, né, o filme. Então, o Jordan, ele tem o seu primeiro dia como efetivado na Bolsa de Valores. Quando ele chega no pregão, existe é um dia de crash, de grande queda. Eu não vou lembrar qual foi essa data, onde ele vai para casa, ele tem uma mulher que acompanha ele desde o começo, e aí ele vai procurar uma recolocação, e ele começa a olhar no jornal na época, né? E tinha um escritório de corretagem que ficava dentro de um posto de gasolina, uma coisa bem assim, interiorana, bem periferia mesmo. Ele vai lá, ele chega, né, bem vestido de terno e gravata, ele vê que é um ambiente totalmente diferente. São pessoas que estão vestidas de camiseta, os caras menos preparados. E aí ele conversa com o chefe, o cara pergunta o quanto ele ganhava na bolsa, né? E ele fala que ele ganhava 1% das negociações. E o cara fala, não, pô, aqui você vai ganhar até 50%. Ele acha aquilo uma doideira, porque ele não conseguia entender, né? Eram outros tipos de ações, eles vendiam participações em empresas pequenas, com baixo valor, então dava para cobrar muito mais. E ele então começa a trabalhar, mas ele uma postura de Wall Street, uma empresa de periferia. E ele começa a vender muito. E aí os trechos do filme mostra ele negociando, né? Toda a questão de argumentação, quais eram os pontos que eram colocados na conversa. Isso já é uma grande aula, inclusive. E o pessoal ao redor dele fica totalmente impressionado com a postura dele, a colocação. Bom, ele vai progredindo, ganhando bastante dinheiro. E um dia ele está em um restaurante, uma lanchonete, chega um
um cara e fala assim, escuta, aquele Jaguar Zero que tá ali na porta, é seu? Ele falou, é meu. Poxa, o quanto você ganha? Aí ele falou quanto ele ganhava semanalmente, eu não vou lembrar. Era um bom dinheiro, né? O cara fala pra ele, olha, eu trabalho numa loja de colchões. Se você me mostrar um cheque que realmente você recebe esse valor, eu peço demissão agora e eu vou trabalhar com você sem saber o que você faz. Eu vou trabalhar com você do que você me colocar. Bom, ele mostra pro cara o cheque. O cara no telefone, no orelhão na época, liga pro chefe, se demite e começa a trabalhar com ele. Eles montam um negócio e começam a trabalhar. Ele monta uma equipe com base nesse escritório pequeno que ele tinha, amigos de amigos, vendedores despreparados. E aí vem aquela frase que é me venda essa caneta. Quando ele vai recrutar alguém ou entender a capacidade de venda de alguém, ele pega uma caneta, dá pro cara e fala, me venda essa caneta. E eu já falei sobre isso, o que ele quer ali é entender qual é a capacidade comercial dessa pessoa. E uma argumentação em cima de um objeto, como uma caneta, né? A pessoa fica muito focada em tentar falar daquele item em si. Mas na verdade, ninguém compra o serviço ou o produto. O que as pessoas desejam e compram é o que aquele serviço ou produto proporcionam, que eles geram. Então, por exemplo, tem gente que compra carro para ter status, tem gente que compra carro para carregar coisas, tem gente que compra carro para carregar gente, né? Tem gente que compra carro só para se deslocar. Então o carro você compra para o fim que ele vai trazer para você, né? E aí, de acordo com esse fim, você vai definir o carro que você quer. Você não vai comprar uma Porsche 911 para carregar cimento. Não tem lógica, né? Então, o que ele quer dizer com me venda essa caneta, ele quer entender que argumentação e qual é o ponto de vista do cara para isso. Bom, ele começa a trabalhar, começa a ter resultado, ok? Mas ele entende que falta alguma coisa. E aí é um outro ponto fantástico. E também ele percebe que aquelas pessoas não têm a capacidade, o estudo, o resultado que eles geram. Esse é o ponto. Então ele para o mercado, ele já vivenciou o Wall Street, já vivenciou as ações de periferia. Aí ele monta uma empresa chamada Staton Oakland, se não me engano, tá? Isso não é o mais importante, mas era o símbolo da empresa, é um leão, né? E aí é que tá o ponto. Ele monta uma cartilha de como trabalhar. Então ele praticamente desenha todo o processo de venda, todo o fluxo de atendimento e de venda, do começo ao fim, ponto a ponto, demonstra isso, e é uma cena também fantástica. Estou falando da área da visão comercial, tá? Então, assim, ele fala o que falar, como falar, ele explica quais são as dores daquele cliente. Então, assim, geralmente, 99% dos casos, para não falar 100 naquela época, eram homens, né? E nos Estados Unidos é muito comum, sempre foi muito comum fazer investimentos. É como se fosse uma poupança, é muito mais normal, sabe? Aqui a gente tem uma mistificação desnecessária que tá acabando, mas acho que vai levar tempo ainda. Mas era muito comum, todo mundo tinha a sua carteira de ações, né? Então ele dizia quais eram os pontos de definição, aonde a pessoa devia falar, que nem eu acabei de fazer um vídeo que eu falo assim, é um termo dele, né? Agora quem falar perde. Então ele faz a argumentação dele, e aí é o momento de esperar a pessoa entrar na negociação. Porque só você participa, ninguém quer ser convencido. A pessoa quer participar, ela quer convencido. Quando eu digo, eu quero de forma unilateral, né? Eu tenho que absorver a informação, eu tenho que entender o que foi falado, trazer para minha realidade, porque assim eu posso realizar. Senão é só um cara me oferecendo uma coisa que eu não sei se me interessa. Então ele faz a parte de toda a apresentação do pitch dele,
E aí ele fala, fica quieto e fala para o pessoal que está assistindo ele fazer a ligação. Agora, quem falar primeiro perde. Porque é a hora da contraparte falar. Aí o cara, inclusive, quando o cara fala, o cliente, que era o que ele esperava, ele não traz uma mensagem positiva. Ele traz uma mensagem negativa. Ele fala, desculpa, agora não é hora, isso, aquilo, a minha esposa, isso. E ele fala exatamente isso, né? Que o maior receio são esses pontos também de contra-argumentação e de objeção. Que é a esposa, é isso. E aí ele traz alguns gatilhos de oportunidade. Ele mostra como se posicionar, o que falar, o que não falar, né? Até porque ele fala que as ações serão listadas em bolsa brevemente, então se você não fizer o negócio naquele momento, você vai perder a oportunidade, porque automaticamente o preço subiria. Bom, tem uma série de fatores, mas aquilo já é uma aula de vendas muito interessante, tá? Inclusive é legal assistir mais de uma vez. Eu já assisti algumas. A empresa vai tomando corpo, e aí sim vem toda essa parte que eu falei de estilo de vida, é uma loucura a empresa. Tem um lance muito legal, vou dar alguns exemplos aqui só para também te motivarem, né? Tem uma mulher que a premiação dele é uma doideira, ele faz campanhas de premiação com os vendedores, aí eles contratam anões, contratam banda, mulher pelada, é uma loucura. Mas isso tudo você tem que saber filtrar, né? E trazer isso para a realidade, ou para a sua realidade. Então, como assim? É muito importante ter um evento de premiação. Tem que ter mulher pelada? Não. Agora o evento em si é importante, né? É importante ter um evento de convivência. Mas tem que ter sacanagem e droga? Não. Mas é importante ter um ambiente de convivência, de parceria, tá? Eles começam a crescer, aí tem várias situações inusitadas, né? E aonde eu ia chegar? E no evento de premiação, eles chamam uma das corretoras e ela sobe para agradecer e tudo mais. E aí ela fala, olha, essa roupa que eu tô usando custa $5.000. E quando eu vim aqui, eu não tinha o que comer, eu tava desempregado, eu tinha um filho para criar, eu tava totalmente desesperada. Eu vim conversar com o Jordan, falei que precisava de dinheiro, ele falou quanto eu precisava, eu falei o valor, mas era pouco, que seja $2.000, $1.000, que seja. E ele me fez um cheque de 10, me deu e falou, olha, resolve sua vida, vem trabalhar para mim que você vai ficar rica. E eu fiquei rica. Eu ando com a melhor Mercedes que tem, do ano, né? Então ela fala sobre isso, o que também já é uma outra aula de contratação. Bom, dando sequência, acontecem várias situações. Eu tenho uma tese que, por muitas vezes, né, que também, assim, quando você cresce, quando você se destaca, e você não tem uma parceria política forte, o que também é importante nesse filme mostrar isso, né? Então você vê grandes empresários têm parceiros políticos. Eu não estou falando de corrupção, estou falando de parceria política. Então você vê que Elon Musk, por mais que fale, ele é chegado ao Trump. Todo grande empresário tem um parceiro político. Porque se você não tiver uma hora politicamente, e a polícia também faz parte disso, né? Vai vir querer entender o que está acontecendo com olhos corretos ou não. Tá? Não sei se me fiz entender, mas quero ser aqui também sucinto. Bom, deixa eu ver se tem mais. Ele cresce bastante, né? Começa a ganhar muito, muito dinheiro, assim, é um dinheiro absurdo, é coisa maluca, né? E ele começa a ser investigado, ele é sim acusado e preso, depois ele é solto, tem vários, no meio do caminho aí tem várias passagens, né? Que como eu falei, esse vídeo tá focado mais na parte de negócio, mas há pouco tempo, inclusive, ele veio ao Brasil, e ele vem de forma recorrente ao Brasil. Ele veio ao Brasil e ele dá palestras hoje em dia. Então, com todo esse histórico dele, com todo esse conceito, ele hoje dá palestras. Mas, o que é mais importante aqui, e o que eu quero frisar, é assim, se você... Olha,
Se todo mundo, né, e eu não quero ser clichê, mas se você tem uma empresa, se você tem um negócio, se você queira, você tem que usar técnicas ou maximizar, na verdade, né, a sua ação mediante, deixa eu ver o que escreveram aqui, tá, mediante técnicas para que as pessoas percebam o seu valor, o seu benefício. Então, vale a pena ver o filme. Como eu falei, o filme trata muito de estilo de vida. Eu falei um pouquinho sobre isso. Eu não quero que esse seja o motivo que eu esteja. Para mim, isso não me incomoda, faz parte do jogo, tá? Mas se incomoda alguém, não é esse o motivo pelo qual você deve ver o filme. Então só para vocês terem também uma ideia, em dado momento ele tá super chapado. Ele tinha uma Lamborghini, ele sempre teve carros muito bons. Ele tem uma Lamborghini branca maravilhosa. Aí ele tá super chapado, ele volta ele teve que sair para fazer uma ligação, ele volta com esse carro e fala: "Meu Deus, eu não sei como eu cheguei em casa". E na cabeça dele, ele chegou bem, chegou tranquilo. Mas depois que ele vai ver o carro na garagem, o carro tá inteirinho amassado, tudo destruído porque ele veio batendo o carro em todos os lugares. Verdade ou mentira? Não sei. Mas eu quero mostrar como o filme também trata como ele usou a fortuna dele e tudo mais. Assistam O Lobo de Wall Street e comentem. Se você assistiu, me fala o que você achou. Também, se você quiser que eu fale sobre algum outro assunto ou filme, deixe aqui. Eu estou fazendo agora uma série de livros e filmes, então eu vou falar um pouco sobre isso para motivar vocês a verem um pouco mais e estudarem um pouco mais. Um outro ponto que eu creio muito de forma geral, gente, as pessoas estão ficando muito rasas. Hoje é muito fácil você saber algumas coisas, mas isso está tornando difícil você se aprofundar nesses tópicos, né? Então, assim, todo mundo sabe um pouco de tudo, mas não se aprofunda, porque você vai no YouTube, você sabe, por exemplo, como trocar uma peça de um carro, mas você não sabe qual é a função dela. Deu para entender? Então, trocar a peça que a gente não sabia, você vai lá ver um vídeo e você troca. Agora, se você não entender para o que ela serve, o que pode acontecer se você errar, se você colocar uma peça errada, se você não apertar tal parafuso, se você... Estou dando aqui um exemplo, né? Você não tem noção da profundidade do que aquilo pode causar. Então, assim, eu aconselho muito quem quer melhorar na área comercial, assista esse filme. E vou te falar mais, inclusive. Siga meu perfil. Eu vou falar bastante sobre isso, tá? Vou dar várias dicas e vou indicar várias fontes de informação que eu tenho certeza que serão válidas de alguma forma. Então, assim, se você assistir Lobo de Wall Street e você não usar nada que tem nele, você tá errado. Quem tá errado é você. Porque certamente dali você consegue tirar inúmeras situações. E finalizando, tão importante quanto você ter a informação é você usá-la. Quando a gente fala sobre uma técnica, sobre um conceito, sobre uma aplicação, as pessoas têm receio, todos têm receio de... Eu estou aqui me aprofundando e estou falando, tentando também aproveitar esse tempo, esse formato, para deixar um pouco mais para vocês, tá? Eu vou dar um exemplo prático meu. Depois eu também vou fazer um vídeo sobre isso, só sobre isso. Em dado momento, a empresa que eu representava vendia equipamentos para um varejista grande. Não era comum ele ter aquele tipo de equipamento no varejo, era um equipamento mais para a área industrial, focado de B2B, mas foi vendido para esse varejista. E o cara atendia muitas indústrias, tinha muito potencial aquele negócio, mas o negócio não caminhava, não andava. E vocês vão entender porque eu estou falando isso. E aí eu fui fazer uma visita e fiquei olhando ali dentro do ambiente. Tava equipamento, estavam outros equipamentos em volta, mas ele era, como eu falei, que não era normal ter. É como se uma loja de carro colocasse um trator para vender, né? Só que uma loja de carro em Goiânia vai ter muito fazendeiro, então tem potencial de venda, mas não é costumeiro, tá? Tô dando só um exemplo. Então eu parei e fiquei olhando. As pessoas, os clientes chegavam ao equipamento, mexiam, olhavam a plaquinha, ficavam mexendo, e nenhum vendedor chegava até eles. E aí o cara saía do equipamento, o cliente ia para um outro produto, o vendedor vinha falar com ele. Aconteceu uma vez, aconteceu duas, aconteceu três. Eu falei, cara, por que está acontecendo ali? Aí chamei toda a equipe de comercial, fomos conversar.
E eles disseram, Deus Ded, nós não tivemos um treinamento, nós não sabemos exatamente como funciona o equipamento, nós não temos informações técnicas bem definidas e bem detalhadas pra gente. Então, quando um cara chega lá, eu não vou perto, porque se ele fizer uma pergunta que eu não sei responder, eu vou me sentir ignorante, eu vou me sentir mal. Então, ele não chegava até o cliente. E eles tinham tido a informação, foi passado para eles, de forma naquela época, inclusive, impressa, né? Em vez deles olharem e entenderem o que estava escrito e irem até o cliente para ver quais eram as perguntas, porque assim, as perguntas também, eu garanto que 80% eles saberiam responder. Eles têm conhecimento básico, né? Mas o medo de não saber, ou o medo de usar algo diferente, de atender um novo equipamento diferente, faz com que a pessoa não desenvolva. Então, se você vê esse filme e você não aprendeu alguma coisa, seja quem for, tá? Em algum momento você fala, ou aprender ou relembrar, gente. Porque muitas coisas a gente sabe, mas a gente para de usar. Mas você não praticar, olha, eu vou atender um cliente amanhã, eu vou usar essa técnica, eu vou tentar isso, eu vou buscar fazer aquilo, você está errando. Porque você tem o conhecimento, mas você não muda o seu jeito, você não usa aquela técnica. Então tem que aplicar. Veja o filme, veja esse vídeo. Espero ter conseguido passar para vocês pelo menos alguns pontos e a motivação, que é o que? Você assistir com um olhar de negócio, entender o que o cara fez, erros e acertos, onde ele poderia ter errado menos, pontos positivos e negativos, mas mais do que isso, aplicar no seu dia a dia. Aplique. Talvez não. A primeira vez talvez não seja ideal, a segunda vez você vai aplicar melhor, na terceira melhor, e cada vez mais, como qualquer coisa, qualquer conceito, tá? Mais uma vez, agora sim finalizando. Deixe seu comentário aqui, porque me ajuda a entender como é que está sendo esse conteúdo também. Se você puder, mande esse vídeo para alguém, né? Envie para as pessoas para que elas possam ver. Se você tem um amigo que quer melhorar em vendas, se você está começando em vendas, ou mesmo se você quer ter uma venda mais agressiva, tá? Vale muito, muito a pena ver e assistir. Eu agradeço. Até a próxima.